sou a Rafaela, tenho 30 anos e tenho alopecia frontal fibrosante. Os cabelos sempre foram considerados como excelentes adornos nos rostos, e os primeiros salões de beleza figuram desde o século II a.C. Já as alopécias e as calvícies, que ainda hoje se constituem um dos maiores medos estéticos que assolam o homem, já tinham sido estudadas muito antes do que se imagina. Foi Hipócrates, um verdadeiro calvo célebre, quem estudou pioneiramente. Estaríamos mesmo fadados a lutar contra o nosso próprio cabelo? E se o perdêssemos de repente? E se essa perda significasse o nosso mais profundo amadurecimento? Não é uma doença que é fácil, principalmente para nós mulheres que damos bastante valor aos nossos cabelos. Me conta quantos anos você tem, de onde você é. Sou de Araçuaí, Minas Gerais. Eu acho que vou fazer 42 anos. Parei de contar depois que eu fiz 18. Quando você percebeu que começou a alopecia? Eu usava touca, né? Eu uso touca até hoje. Quando eu comecei a ter as fases, assim, só pode ser touca. Só que quando foi ano passado que comecei a achar que tá caindo demais. A gente só entende quando passa, mas a aceitação de si mesma e a aceitação do tratamento é de fundamental importância. A audácia de se enfrentar e se desconstruir deve ser reconhecida como um verdadeiro ato de bravura. Eu sou o Dr. Fábio Gontijo e vou contar histórias de pessoas que sofrem com doenças de pele raras, porém não menos importantes. Vamos colocar holofotes em vidas que seguem muitas vezes esquecidas e que merecem sim conquistar a sua melhor versão. A alopecia frontal fibrosante é um tipo de alopecia cicatricial que acomete quase exclusivamente mulheres adultas e leva à perda dos cabelos na implantação anterior do couro cabeludo e das sobrancelhas. Além do acometimento folicular, a doença pode levar a alterações de pele como discromias, pápulas na face, eritema do tipo rosácea e atrofia cutânea. Eu tenho alopecia frontal fibrosante, descobri há 3 anos, a doença se manifestou há mais de 5 anos, com pápulas no meu rosto. Fui a 5 dermatologistas diferentes, eles não descobriam e tratavam como acne e eu nunca tinha tido acne. Minha história com a alopecia começou em 2012, quando eu ainda tinha 22 anos, o qual eu tive perda progressiva das sobrancelhas. Mas eu associei com um momento de estresse o qual eu estava passando. Procurei um tricologista. Ao me avaliar, diretamente me falou sobre a hipótese se eu estava reparando que eu também estava perdendo o cabelo. E eu disse que não, né? Porque desde o começo eu sempre procurei ajuda para justamente não chegar a afetar o meu cabelo. E as sobrancelhas? Minha sobrancelha era um pouco falha, mas aí quando eu fiz tratamento de quimioterapia, acho que ela caiu toda, ela nunca mais nasceu então. Foi um câncer de mama. Sim. Você consegue correlacionar alguma questão do emocional em relação aos seus cabelos, por exemplo? Sim. Acreditamos que o gatilho da minha doença foi na minha instituição financeira, onde eu trabalhava, que eu tive 2 episódios de depressão por estresse e depois que eu saí, eu melhorei bastante. Então, na 5ª consulta com o 5º dermatologista diferente, ele me sugeriu uma biópsia e eu aceitei, fizemos, deu o sugestivo de alopecia frontal fibrosante. Aí eu fui procurar na internet, né? Só vi as amiguinhas com os cabelinhos tudo caído e me deu uma crise de choro, fiquei muito triste e passei dias chorando com a certeza de que eu ia ficar daquele jeito. A notícia da alopecia frontal fibrosante abalou muito o meu emocional, abalou muito a minha autoestima e o fato de saber que eu poderia perder o meu cabelo ou a frente do meu cabelo. Aí o que me ajudou muito foi o contato com outras mulheres que sofrem do mesmo problema que eu e que convivem com esse problema há mais tempo. É um grupo muito gostoso que me acolheu. A partir daquele momento, eu senti como se tivesse um buraco no meu caminho, né? Eu me senti perdida, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E de primeiro contato a gente acha que
que a gente vai ficar careca de uma hora para outra. E tive todos os momentos iniciais da fase de um diagnóstico, de algo que a gente não conhece. Eu tive raiva, eu tive culpa, eu tive barganha. Quando eu fiz, começou a cair, meu ex-patrão, ele estava com a mãe dele também passando pelo mesmo problema que eu. Aí ele viu como eu estava e se perguntou se estava tudo bem comigo, o que eu tinha, que eu estava muito triste. Eu fui falar para ele. Aí ele falou assim, você pode ficar tranquila, vai estar tudo certo. A minha mãe está passando por isso e eu sei como é que é. Aí ele foi e arrumou as perucas que era da mãe dele. Eu não consegui usar, não usei. Não conseguia usar de jeito nenhum. E quando eu ficava em casa, meu cabelo caiu, eu ficava de touca, eu não gostava de deixar ninguém ver. A pessoa que morava falou assim, deixa eu ver se não deixa. Eu não aceitava. Não aceitei usar peruca, mas eu usava lenço quando eu saía na rua. Eu só acostumei com o cabelo quando ele começou a crescer, depois que eu terminei de fazer a quimioterapia, que já tinha tampado toda a cabeça. Mas mesmo assim, eu não queria aceitar que sim, que meu cabelo tinha caído. Infelizmente, ainda não há cura para essa doença. No entanto, é possível controlar a sua progressão com medicações orais, que diminuem a atividade inflamatória. Mas Deus é tão bom que eu descobri logo no início, quando ela se manifestou, os pelos do meu corpo caíram. E quando ela estava subindo, veio das pernas para os braços, axila. Quando chegou na sobrancelha, que eu acabei descobrindo. Foi uma sorte, uma bênção de Deus. Entramos com a medicação e hoje eu tomo o medicamento direitinho, evito o glúten e procuro manter uma vida mais saudável possível e menos estresse. Eu não tive mais o episódio depressivo e vivo uma vida bem mais tranquila. Hoje eu estou em remissão e tenho uma tricologista muito boa que me trata e quero deixar só a mensagem de esperança para as minhas amiguinhas que nem tudo está perdido. Segue o tratamento direitinho que vai dar certo. Através da ajuda psicológica, eu me aceitei o tratamento medicamentoso, qual é muito importante, né? Que existe muita negação quanto ao medicamento por se tratar de uma doença que não tem cura. Mas eu aceitei, faço o tratamento e hoje em dia eu ajudo outras mulheres através da informação. Para revelar a sua melhor versão, saiba que os cabelos fazem parte da história do homem e da humanidade, mas não necessariamente precisamos dele, e jamais devemos deixar que ele nos escravize. Aprenda que não são os cabelos que são importantes na expressão do amadurecimento e da feminilidade. Algumas mulheres atingem o seu auge de força exatamente quando os perdem. Você começou a fazer a quimio e aí você notou os cabelos cair. Durante o tratamento, esses comentários das pessoas, eles atrapalham, né? Sim. Aí fica te olhando. A pessoa está passando por um processo de recuperação, de tratamento. Muitas vezes são perguntas que elas podem não funcionar direito. E machuca, não? Com certeza. E fiquei muito inchado o rosto. E aí hoje está curada, graças a Deus. Graças a Deus. Todo mundo que eu vou lá, que ele fala que está tudo bem, é uma vitória. Graças a Deus. Eu não quero passar por isso de novo, não. Eu já tive um não, agora eu quero só assim na minha vida. Só assim. Eu dei uma virada na minha história. Algo surgiu na minha cabeça que o que eu tinha não era algo que iria me limitar para a vida. Eu poderia sim perder os meus cabelos, mas eu ia continuar vivendo normalmente, podendo trabalhar, podendo ter lazer, todas as condições vitais básicas. No próximo episódio, vamos viajar para Faina, interior de Goiás, e conhecer a história de um povoado acometido por uma doença em que a pele não consegue reparar os danos causados pelo sol. Gleice, quais são os principais desafios da associação hoje? Olha, o principal desafio é a gente conseguir ter o atendimento no tempo hábil que o paciente precisa. Porque quanto mais se demora fazer retirada de um tumor, são mutilações maiores, cicatrizes maiores. Hoje essas cirurgias, você já fez quantas? Mais de 100. Hoje você tem vontade de fazer medicina. Medicina. Por que você quer fazer medicina? Para continuar o trabalho que a minha mãe está fazendo.